Então, vamos falar um pouquinho da equação química. Vamos lá, vamos pensar então na reação de decomposição da água. A água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Então, as moléculas de água aqui, tá vendo? Nós temos duas moléculas de água que vão quebrar essas ligações e formar novas. Então, o que eu estou formando? Eu estou formando um par de H aqui, mais um par de H. Então, duas moléculas de água formaram duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Por quê? Porque o gás hidrogênio é H2. O que significa isso? Significa que para eu formar uma molécula de gás hidrogênio, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio. Tá? A água é H2O. Por quê? Porque uma molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E o O2, o gás oxigênio, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Então aqui, O2. Aí, gente, isso que eu tô falando, 1 para 2 para 1, isso chama coeficiente estequiométrico. E é assim que a gente vai balancear uma reação química. Pensando em quê? Pensando na lei de Lavoisier, da conservação das massas, e pensando na lei de Proust, que é da proporção constante. Essa proporção constante, ela vai vir, então, evidenciar o fato da existência de coeficientes estequiométricos. O que são coeficientes estequiométricos? São esses números que eu coloquei aqui antes de cada fórmula química. Por exemplo, duas moléculas de H2O formam duas moléculas de H2 e uma molécula de O2. Isso aqui, esses coeficientes, eles vão obedecer, então, à conservação de massas. Por quê? Eu tenho que ter, no reagente, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 vezes 2. Esse 2 aqui é como se fosse a matemática, sabe uma equação matemática? Quando tem parênteses, assim, tem parênteses, aí a gente multiplica tudo, não é? Então, esse 2 está multiplicando o H, mas o H já tem 2. Então, significa que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. O 2 está multiplicando o O aqui, Então, significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Isso do lado do reagente. Para obedecer à lei das conservações das massas, eu tenho que ter a mesma coisa no produto. Então, vamos lá. Por que eu coloquei o 2 aqui? Porque eu tenho que ter 4 átomos de hidrogênio no produto. E eu tenho que ter, eu pus 1 aqui, que aqui é 2, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio no produto, para ficar igual. Então, quando a gente vai balancear uma reação química, a gente tem que deixar um lado igualzinho ao outro. Então, se eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui, eu tenho que ter 4 aqui. Se eu tenho 2 de oxigênio aqui, eu tenho que ter 2 aqui. Para ficar mais fácil, eu vou ensinar uma manha para vocês. Vocês vão usar esse método aqui, método macho. A primeira coisa que vocês vão balancear numa reação química é o metal. Depois, o ametal. E que esse ametal seja diferente do carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então vamos escrever aqui de novo a reação química de formação da água pra gente entender. Eu não tinha isso aqui, H2O dando H2 mais O2. Aí vamos supor, a gente quer balancear isso aqui. Aí nós vamos usar o método macho.
Primeiro metal. Tem metal aí? Não tem. Depois a metal, que seja diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Também não tem. Eu só tenho hidrogênio e oxigênio. Então quem que é o primeiro? Hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado e 2 desse lado. Beleza. Só que olha o oxigênio. Eu tenho 1 desse lado e 2 desse lado. Então eu vou ter que pôr 2 aqui, ó, para ficar igual. O oxigênio tá igual, mas e o hidrogênio? Agora eu tenho 4 aqui, né? Então por isso que eu pus esse 2, ó. Aí eu fico com 4 dos dois lados. Agora vamos entender o porquê que isso obedece à lei de Lavoisier e lei de Proust. Ó, como eu coloquei esses coeficientes estequiométricos aqui, vai dar certo, porque olha só, o hidrogênio tem massa de 1 grama. Eu tenho 2 hidrogênios. Vezes 2, 4. Então eu tenho 4 gramas de hidrogênio com mais 16 gramas do oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 16 gramas, só que eu tenho 2. Então eu tenho 32 gramas. Então desse lado de cá, do reagente, eu tenho um total de 36 gramas. Vamos ver se a gente tem igual aqui no produto? 2 vezes 2, 4. A massa do hidrogênio é 1, então 4 gramas de hidrogênio. Do oxigênio, a massa é 16 vezes 2, 32. Tem igualzinho, tá vendo? 36 gramas. Agora, vamos supor que a gente não obedeça. Aí eu deixo só a reação assim, ó, sem fazer o balanceamento dela. Olha o que ia acontecer. Ó, eu tenho 2 gramas do hidrogênio mais 16 gramas do oxigênio, 18 gramas no reagente. Aqui eu tenho 2 gramas do hidrogênio e aqui eu tenho 32 gramas do oxigênio, porque 2 vezes 16 é 32. Então aqui eu tenho 34 gramas. E aí? Não atendeu. Não está de acordo com a lei de Lavoisier. Não conservou massa do reagente para o produto. Está errado. Por isso é que eu tenho que fazer o balanceamento, para que no final dê tudo certo, que a massa do reagente seja igual ao do produto e que a gente tenha esses coeficientes estequiométricos, porque eles que vão determinar para a gente a proporção. Então, para 2 de hidrogênio, eu produzo 2 de água, quer dizer, eu produzo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa é a proporção lá de Proust, ó. 2 para 2 para 1. É a nossa receita de bolo lá, a quantidade que tem que ter de cada ingrediente, para eu saber a quantidade que vai ser formada.